Depois de nós termos já terminado, irmãos, a nossa série expositiva em Marcos, nós tivemos esse breve intervalo, onde tivemos o privilégio de ouvir os demais irmãos líderes da igreja pregando aqui, irmão Rendel, depois irmão Cedric, e fomos grandemente abençoados por aquilo que a palavra de Deus nos trouxe. E agora é a hora de nós começarmos, irmãos, uma nova série, e essa série será no livro de Oséias. Contudo, antes de nós chegarmos até o livro de Oséias, propriamente dito, nós vamos olhar nesta noite não o texto de Oséias, mas o texto que fala do rei de Israel, dos dias de Oséias. Então você pode considerar como fosse uma prequela ou uma antecipação à série de Oséias que nós vamos ver, propriamente dito, a partir de semana que vem. Portanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 14, onde nós já vamos ler, na verdade, versículos 23 a 29, mas também no capítulo 15, os versículos 8 até o versículo 12. Onde nós vamos aprender, nesses poucos versículos, o que estava acontecendo em Israel nos dias de Oséias. O que estava acontecendo em Israel nos dias em que o Senhor levantou este homem para trazer a palavra de Deus ao seu povo? É importante, irmãos, nós destacarmos no livro de Oséias que no capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele pregou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, o reino do sul, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Ou seja, apesar que a palavra de Oséias foi principalmente para Israel, o reino do norte, ele também pregou para o reino de Judá, o reino do sul. Mas nessa noite, nós vamos nos concentrar em especial no que estava acontecendo nos dias de Jeroboão. Para você não ficar confuso na sua leitura bíblica, que eu espero que você esteja lendo, participando da leitura anual da Bíblia, você lembra que você passou já por Jeroboão lá no começo, e depois você passa de novo. Simples, são dois homens diferentes. Este aqui é Jeroboão II. E ele é que estava vivendo no 8º século, nos dias do profeta Oséias. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 23 até versículo 29. Vamos ler juntos, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Laudi, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor. Agora passe para o capítulo 15. Nós vamos ler de 8 até o versículo 12. Próxima página, próximo lado da sua página. Ok? Juntos, versículo 8. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer.
Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Meus amados, como vocês podem perceber, os dias de Osés eram dias extremamente difíceis. Na verdade, quando você começa a fazer a leitura da Bíblia toda, a partir dos dias depois de Josué, você passa, pelo menos eu passei, por uma profunda angústia, por ver o povo de Deus repetidas vezes se desviando do caminho do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que apesar dos profetas e dos alertas que aqueles homens receberam, eles ainda assim continuavam no seu caminho longe de Deus. Se você examinar, por exemplo, o livro de Juízes, você encontra ciclos e mais ciclos de decréscimo da fidelidade daquele povo. A única coisa que fazia em Juízes o povo voltar-se para o Senhor era quando um povo estrangeiro, os amonitas, os filisteus, os moabitas, os oprimiam. A única coisa que faziam eles se voltar para o caminho do Senhor e clamar a Deus era quando a coisa apertava. Bem, não muito diferente às vezes de nós, não é verdade? Mas o fato, meus irmãos, que me surpreende é que não era um indivíduo. Isso era, muitas vezes, grande parte ou quase o povo todo se distanciando do Senhor. Bem, e aí então chega os dias de Samuel. A coisa melhora um pouco. Ele é um juiz que consegue trazer mais estabilidade, porque ele reina praticamente sobre todo o povo de Israel. Mas aí o que o povo faz? O povo pede um rei. O povo de Deus inveja os povos ao redor, porque eles tinham reis que saíam com eles à guerra, enquanto que Israel era como se fosse um povo ainda feito por tribos, por clãs, e não necessariamente uma nação compacta com um governo central. Samuel fica muito triste, mas Deus diz para ele: Samuel, não fica triste não. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. E Deus lhes dá Saul, Davi, Salomão, e finalmente o reino é dividido. Israel no norte, 10 tribos, Judá no sul. E assim, meus irmãos, Judá passa por alguns reis bons e uma maioria de reis não tão bons assim. Mas Israel não tem sequer um rei. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Israel não tem sequer um rei, nenhum, como diz aqui na nossa terra, nenhum para remédio, nenhum para fazer um pirão, ao qual se ouça o seguinte testemunho: o rei fulano andou nos caminhos de Davi, o seu pai, significando que havia sido fiel a Deus. Nem um, parecendo com a música que a gente cantou essa noite, nenhum sequer. Mesmo povo que ouviu a mesma palavra de Deus, que recebeu a mesma herança, a mesma história, é o mesmo povo, irmãos, que agora, por uma desobediência, recebeu um juízo de Deus, passou por uma certa guerra civil e foi dividido em 2 nações. Mas a do norte se distancia de tal maneira do Senhor, que Deus, mesmo os avisando, eles vão encontrar uma ruína ao ponto de eles nunca mais voltarem para a terra prometida. Esse é o cenário, meus irmãos, que nós encontramos aqui. E na verdade o rei Jeroboão é importante porque ele é o pai do último rei, aquele sobre o qual nós lemos aqui, o rei Zacarias, que não tem nada a ver com o profeta Zacarias. Depois dessa dinastia, meus irmãos, a coisa vai de mal a pior, e dali a 4 ou 5 reis, finalmente, Israel é levado cativo para a Síria e nunca mais volta. Aí você pode dizer essa noite: pastor, legal, o que isso tem a ver com a minha vida? Essa noite, meus irmãos, nós vamos pensar no seguinte tema, e eu espero que você já perceba como ele tem muito a ver com a nossa vida. A graça de Deus e a sua justiça se manifestam em equilíbrio em nossas vidas. A graça de Deus
e a sua justiça se manifestam em equilíbrio em nossas vidas. Amados, Deus não tem filhos preferidos. Aliás, deixe-me corrigir. Deus tem um filho preferido. E este é o Senhor Jesus. Mas quanto a nós, que somos seus filhos por adoção, e pior ainda, aqueles que não são filhos, que são apenas criaturas de Deus, porque não conhecem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus não tem preferidos. A sua graça, o seu amor, mas também a sua justiça e o seu julgamento vem sobre a vida das pessoas segundo a sua soberana decisão e vem com equilíbrio. Nós vamos ver exemplificado na vida de Jeroboão, em 4 partes no texto de hoje, como que Deus executa a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, mas também executa o seu juízo. Por que isso é importante, irmãos? Porque se você vive na mesma sociedade que eu vivo, você com certeza vem ouvindo falar de um Deus que é amor. Quantos já não viram no vidro de um carro? Deus é amor. Viram ou não viram? Você já viu em algum carro escrito assim, Deus é justiça? Alguém já viu um carro escrito isso? Eu nunca vi. Você já viu algum carro que diz assim, Deus é fogo consumidor? Já viu em algum lugar? Alguém compra uma camisa dessa? Uma camisa cheia de coraçãozinho, escrito Deus é amor. Mas sai da prateleira, vende assim que nem pão quente. Agora uma camisa que estiver escrito assim, Deus é justiça e não toma o culpado por inocente. Isso é versículo bíblico, viu, irmãos? Essa camisa não ia vender, não. Essa camisa ia encalhar. Que ninguém quer ir andando pela rua com esta verdade. Ninguém está inventando, irmãos. E Jeroboão vai experimentar, e a sua família vai experimentar isso, conforme o Senhor vem prometendo. A primeira coisa, meus irmãos, que o texto de hoje vai nos ensinar é o seguinte: apesar da desobediência, Deus manifesta a sua longanimidade a quem não merece. O versículo começa dizendo de quem ele está falando, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, que ele se tornou rei em Samaria. E diz que ele reinou lá durante 41 anos. A primeira evidência, meus irmãos, da longanimidade de Deus já é a enorme duração do reinado deste homem. Ora, ele reinou tal qual Davi. E, na verdade, mais do que Davi. Davi reinou em Jerusalém 40 anos. Na verdade, 33, se não me engano, porque os outros 7, ou foi 37, os outros 3, ele reinou em outra cidade. Não importa. 40 anos. Ele reinou mais do que Davi. E na cultura judaica, meus irmãos, tempo, longanimidade, um longo tempo que passa, tinha grande significado de que Deus é que permitia que isso acontecesse. Tal e qual nós lemos no outro capítulo sobre a vida de Zacarias, que só reinou 6 meses, também era evidência da mão de Deus, de forma contrária ao seu pai, sobre a cabeça de Zacarias. Então, no versículo 1 já mostra, meus irmãos, a paciência, a longanimidade, o longo ânimo de Deus para com Jeroboão. Mas no versículo 24 também diz que ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, o seu xará, que havia vivido centenas de anos antes, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Jeroboão era o primeiro rei, o que já vem logo depois da divisão, depois da morte de Salomão. E assim, meus irmãos, desde o começo, ele começou, digamos assim, uma semente maldita, um reinado maldito que foi passando de geração em geração, de dinastia em dinastia, em que todos desobedeceram ao Senhor. E ainda assim, Deus demonstra a sua longanimidade sobre o reinado e a vida de Jeroboão. É importante, meus irmãos, nós pensarmos que Jeroboão não tinha como prever isso. Jeroboão podia, muito pelo contrário, ser alvo rapidamente da justiça de Deus. Quando ele começou, logo no seu reinado, e Deus, obviamente, já sabia disso, mas já constatou que ele continuaria sendo idólatra, blasfemo, que continuaria sendo um homem que não andaria nos caminhos do Senhor, que não restauraria o culto ao Deus único em Israel. Deus já podia dizer, não vou nem perder tempo com esse, passa a régua e tira.
Mas o texto diz que não é assim que Deus age. Ele suporta, ele sustenta a presença deste homem, apesar de quem ele é. Isso nos ensina, meus irmãos, que com certeza, quando alguma coisa nós estamos fazendo, ou quando o nosso procedimento está fora da vontade de Deus, e às vezes você pensa assim, olha, eu estou agindo assim e nada está acontecendo. Não se engane. É Deus dando tempo por algum propósito. É Deus permitindo que o tempo passe por algum propósito. Mas não porque Ele está concordando com aquilo que eu e você estamos fazendo. Perceba, meus amados, que o texto deixa claro que Jeroboão desagradava a Deus. E ainda assim, Deus o permitiu ficar no reinado de Israel durante todo esse tempo. Meus irmãos, precisamos aplicar na nossa vida de que a falta da disciplina, do juízo de Deus, por um longo tempo em que nós estivermos insistindo num pecado na nossa vida, não é prova de nada a não ser da misericórdia deste Deus, da graça desse Deus, da longanimidade deste Deus. Você já pensou se toda vez que nós insistimos em algum procedimento, Deus já agisse com a sua justiça? Irmãos, eu acredito que nenhum de nós estaríamos aqui. Em Atos dos Apóstolos, se você se lembra bem desse texto, um casal resolve entrar na mesma campanha que todo mundo estava entrando. O que eles estavam fazendo? Todo mundo estava vendendo seus bens e estavam colocando aos pés dos apóstolos para ajudar aqueles irmãos que tinham menos. Mas em nenhum lugar no texto bíblico, irmão, nós encontramos que isso seja obrigado a fazer, era voluntário. E aí nós temos um casal, Ananias e Safira, que vocês lembram bem que eles fazem. Eles pegam um terreno e vendem. Vamos supor que eles tenham vendido o terreno por 100 mil reais. O que eles fazem? Eles vão lá aos pés dos apóstolos e colocam 60 mil reais. Digo, olha, nós vendemos o terreno por 60 mil. Está aí tudinho. Eles queriam ficar bem. Eles queriam aparecer como pessoas piedosas, desprendidas, que ofertavam de maneira com liberalidade e mentiram sobre o preço que eles haviam vendido. Perceba, meus irmãos, Pedro diz para eles, vocês não eram obrigados a fazer isso. O terreno era de vocês, mas mentir na casa de Deus não. Você lembra o que acontece com Ananias e Safira? Eles são disciplinados, ficam 5 meses sem poder cantar no louvor. É isso que acontece, irmãos? Eles saem do ministério que eles estavam dirigindo. É isso que acontece, irmãos? É? Não. Na narrativa bíblica vem um de cada vez. Agora me falta a memória quem vem primeiro. Mas o fato é que um chega sem o cônjuge e repete a mentira. E na frente de Pedro ele cai morto. E aí chegam os jovens da igreja, o Ministério Funerário de Jovens da igreja, retira o corpo de lá, os jovens mancebos da igreja. E aí chega o outro, se não me engano a esposa chega depois e repete a mesma mentira. Eles tinham combinado. E ele cai de novo, duro morto, na frente de Pedro. E Lucas registra em Atos que um grande temor foi por toda a cidade de Jerusalém, porque aquilo se espalhou a notícia. Aí eu pergunto, meus irmãos, será que essa igreja tinha sequer pastor? Eu estaria vivo se Deus agisse conosco da mesma maneira hoje? Que nós não tomemos, irmãos, como tenho certeza que Jeroboão tomou, a longanimidade de Deus de forma barata. 41 anos para se arrepender. 41 anos em que ele teve a influência dos reis do sul, que ele teve a influência dos profetas, Jonas e Osés, por exemplo. E ainda assim, ele não se arrependeu. E aí no versículo 25, irmãos, a palavra de Deus nos fala que, ainda assim, Deus usou a vida desse homem e nos traz a nossa segunda lição. Apesar da desobediência, Deus ainda cumpre a sua palavra a quem não merece. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde o Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme o que, irmãos? A palavra do Senhor, Deus de Israel. Como é que nós sabemos, irmãos, que Deus estava cumprindo a palavra do Senhor? Porque o texto diz que essa palavra foi anunciada pelo seu servo Jonas, o
profeta Jonas, aquele lá do grande peixe, filho de Amitai, profeta de Gate e Éfer. Ou seja, meus irmãos, Deus havia nos dias de Jeroboão dado uma palavra profética. Naquele tempo ele fazia isso, hoje em dia tem mais profetada patética do que qualquer coisa, mas ele trouxe uma palavra através do profeta de que ele ia fazer algo através daquele rei na geopolítica de Israel. Ele ia conquistar uma fronteira que estava na mão dos inimigos. Jonas falou, palavra do Senhor, Deus cumpriu. Apesar da desobediência de Jeroboão, Deus ainda cumpriu a sua palavra e cumpre a sua palavra, mesmo que nós não mereçamos. E qual é o problema disso, meus irmãos? Muitas vezes, preste bastante atenção, quando eu estou, como Jeroboão, abusando da longanimidade de Deus, desobedecendo a Deus a longa data, eu espero que não por 41 anos, mas eu continuo desobedecendo a Deus, a palavra me advertiu, o devocional falou comigo, até o louvor me confrontou, eu assisti um filme cristão e aquilo falou, mostrou o meu pecado, não importa. Deus falou e eu insisto na minha dureza de coração. Aí no meio do caminho em que eu estou testando, esticando a longanimidade de Deus, Deus vai e age, cumpre alguma coisa da palavra de Deus na minha vida. Sabe qual é o perigo disso, irmão? De chegar e dizer assim, está vendo só? Deus está se agradando de mim. Eu não evangelizo, não contribuo com a obra dele. Eu minto, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ainda assim Deus está me abençoando. Quantas vezes, amados, nós confundimos graça com misericórdia. Se você não está acostumado com uma coisa e outra, deixa eu explicar de uma maneira bem simples. Graça, querido, é quando Deus nos dá o que nós não merecemos, como, por exemplo, especialmente a salvação. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós de verdade merecemos, que era o caso de Jeroboão. Porque, irmão, se nós fôssemos Deus, às vezes com a rigidez legalista que nós temos, no meio de mandar Jonas falar para aquele homem fazer alguma coisa, a gente diz, Jonas, não, volta Jonas, volta. Vamos esperar ver o próximo rei. Esse daí não. Esse daí não merece. Ele já está há 10, há 20, há 30, há 40 anos, andando de maneira que me desagrada. E parece que a ficha dele não cai. Mas ainda assim, Jonas é enviado por Deus para falar a Jeroboão que ele iria usá-lo para quê? Versículo 25, para restabelecer as fronteiras de Israel. E meus irmãos, reconquistar uma terra sua, que estava na mão das nações, era uma questão de orgulho nacional. Era uma questão também de perceber que Deus estava abençoando. A prova disso é que se você ler sobre a vida de Salomão, você vai descobrir que Salomão restaurou as fronteiras de Israel desde lá da Mesopotâmia, do Tigre e Eufrates, até a fronteira com o Egito. Infelizmente, desviou-se também dos caminhos do Senhor na sua velhice, seguindo as muitas mulheres que ele tinha, e adorou falsos deuses, e foi paulatinamente também sofrendo a disciplina de Deus. Será, meu irmão, que Deus está cumprindo a palavra dele na sua vida, apesar de você não merecer? Por favor, não venha com aquela frase pseudo-humilde. Pastor, mas ninguém merece. Existem, na verdade, meus irmãos, diversas dignidades para o cristão. Sim. Em forma de essência, não merecemos absolutamente nada. É verdade. Contudo, somos agraciados com a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Os méritos dele nos fazem dignos. Então, nesse ponto, nossa dignidade é restaurada. Porque Deus, quando olha para nós, não olha mais a mim e a você, mas vê a Cristo Jesus. Agora, existe, meus irmãos, sim, na vida cristã, muitas coisas que Deus deseja nos abençoar, mas depende, não ele depende, mas ele condiciona a nossa obediência.
Ele condiciona, meus irmãos, ao nosso agir em resposta àquilo que Ele tem feito na nossa vida. E eu espero, meus irmãos, que Deus não nos abençoe, não cumpra a sua palavra na nossa vida apenas do mesmo jeito que na vida de Jeroboão, mas que Ele possa cumprir de forma diferente, não apesar da desobediência. Ele cumpre a sua palavra em quem não merece, mas que Ele possa, por causa da obediência, Deus cumpre ainda mais a sua palavra na vida do seu filho que merece, que obedece os seus mandamentos, que o adora em espírito e em verdade, que o serve, que treme diante da sua palavra, ou seja, daquele que deseja de verdade agradar e obedecer a este Deus. E aí o texto continua, meus irmãos, e a terceira coisa que ele vai nos ensinar esta noite, também, sobre a desobediência de Jeroboão, é o seguinte: apesar da desobediência, Deus ainda livra por causa da sua fidelidade. No versículo 26 a 27, o texto diz: o Senhor viu a amargura com que todos em Israel, escravos, livres, estavam passando. Não havia ninguém para socorrê-los. E Deus, meus irmãos, sabia, na sua onisciência, que esse povo nunca se voltaria para Ele. E ainda assim, diz o versículo 27, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Os povos ao redor estavam atacando de novo as fronteiras de Israel, tentando tomar para si, talvez territórios que já haviam perdido novamente, ou outros territórios que ainda não haviam conquistado. E nessas lutas, meus irmãos, é óbvio que o homem simples do povo é o que mais sofre. Especialmente os idosos, as mulheres, as crianças. A maioria que não podia se defender com os ataques desses povos ficavam no meio, digamos assim, do fogo cruzado, ou no mínimo, da espada e da flecha cruzada, e assim eles sofriam e Deus ouviu a necessidade desse povo. O que ele faz? Ele pega esse homem, que tem um coração duro, que não quer se dobrar diante do Senhor, e usa esse homem para livrar aquela parte do povo, que era menos culpada por toda a desobediência do seu rei e grande parte daquela nação. Sabe o que eu lembrei disso, meus irmãos? Eu já vi muita família sofrer por causa do seu pai, por causa da sua mãe. Eu já vi, meus irmãos, muitas famílias destruídas por causa do que cônjuges decidiram fazer. Mas eu já vi também, ao mesmo tempo, tantos filhos sendo preservados, ainda se voltando para o Senhor, apesar dos seus pais. Apesar dos seus pais terem se desviado do caminho do Senhor, terem abandonado o seu Deus. Eu ainda vi Deus agindo na vida daqueles filhos, livrando por causa da sua fidelidade. Alguns anos atrás também, meus irmãos, um caso chegou ao nosso conhecimento de uma igreja que crescia, uma igreja que prosperava, uma igreja que ano após ano via a sua membresia crescer, mas aí veio à tona o escândalo de que o líder daquela igreja, pastor daquela igreja, estava envolvido em pelo menos 2 das 3 grandes áreas onde os homens de Deus caem. Os homens de Deus caem, meus irmãos, nas áreas que são sexo, poder e dinheiro. Estava tendo um caso extraconjugal e, como um abismo chama outro abismo, ele estava desviando dinheiro da igreja. 2 de 3. Aí você pergunta: pastor, como pode essa igreja estar prosperando? Como pode essa igreja estar crescendo? Como pode, diante de um homem que escondeu durante meses a realidade da sua vida, essa igreja estar prosperando e crescendo dessa maneira? Sabe por quê, meus irmãos? Apesar da desobediência, Deus ainda livra por causa da sua fidelidade. Uma igreja que não sabia de nada do que estava acontecendo não podia ser penalizada por algo que estava presente apenas na vida de uma pessoa, mesmo que fosse o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, não importa. Mas quando ela soube
Ela tratou aquele irmão em Cristo, disciplinou, acompanhou e ajudou a ser restaurado para a glória do Senhor. Aí é que está a prova de que aquela igreja realmente estava sendo mantida debaixo da fidelidade de Deus. O ponto aqui, meus irmãos, é que, de novo, eu não quero, meus irmãos, ser o último recurso da fidelidade de Deus. Estou fazendo tudo errado. Estou agindo de todas as maneiras que desagradam a Deus. Eu estou seguindo a escola de Jeroboão. Eu não quero contar, meus irmãos, que meus filhos peguem a rebarba da fidelidade de Deus. Muito pelo contrário, eu quero ser o chefe da minha casa, onde Deus tem ainda mais motivo para abençoar o meu lar, por minha causa e por causa de minha esposa. Pecadores, limitados, e apesar de nós, Deus possa agir. Eu quero, meus irmãos, que as pessoas que andam comigo e que você também queira a mesma coisa, que andam com você, sejam abençoados e abençoadas pela sua vida, não apesar da sua vida. Você consegue perceber, meus irmãos, a imensa diferença? Certa feita, um culto nos lares. Um lar, meus irmãos, de 5 filhos, 4, 5 filhos, que trabalhavam na igreja, fiéis ao Senhor. Um deles já dizia, eu tenho um chamado missionário. E era um culto em família. E aí o pastor, depois de pregar a palavra, e aquele momento depois dos agradecimentos, fez uma série de elogios ao chefe daquela casa. Queremos glorificar a Deus pela vida do irmão Sinfrônio. O irmão Sinfrônio tem guiado e orientado seus filhos, como diz a palavra de Deus em Efésios, na doutrina e na demonstração do Senhor. E a prova está aqui. 5 moços tementes a Deus, que servem ao Senhor, 4 ou 5, não lembro mais quantos eram, pode até ser 6 ou 7. O ponto aqui, meus irmãos, é que enquanto ele falava, o Sinfrônio queria um buraco e ficar bem pequenininho para se enfiar e se esconder. E quando ele não aguentou mais, meus irmãos, ele passaram a palavra e disse, eu quero apenas corrigir o pastor em uma coisa. Eu não tenho a mínima ideia de como eu posso ter 5 filhos, ou 4 ou 6, tão fiéis ao Senhor, tão tementes a Deus, porque na vida espiritual deles eu fui totalmente omisso. Pus comida na mesa, pus roupa sobre os seus corpos, pus remédio quando eles precisavam, supri em tudo, materialmente, que eu poderia, como chefe dessa casa. Mas meus filhos nunca aprenderam a Bíblia comigo. Meus filhos nunca conheceram o Senhor mais do que conhecem por minha causa. Não fui eu que orientei meus filhos na doutrina da demonstração do Senhor. Deus livrando, apesar de nós, por causa da sua fidelidade. Sabe, meus irmãos, eu não quero receber o livramento de Deus apenas apesar de mim. Com absoluta certeza, irmãos, nós precisamos que Deus tome conta de áreas que muitas vezes nós falharemos. Mas isto não pode ser o padrão da nossa vida. Este precisa desesperadamente ser a exceção da nossa vida. Em Deus, livrando, suprindo, agindo nas exceções, nas minhas falhas, mas não e nunca a misericórdia, a fidelidade, nunca agindo na minha vida de forma longânima, apesar de mim. E aí, meus irmãos, este homem experimenta tudo isso diante de Deus. Versículo 28 e 29 apenas retrata os acontecimentos onde estão e como ele, de forma militar, recuperou cidades para Israel. Joia! Mas o último ponto, meus irmãos, da falha colossal de Jeroboão está não no capítulo 14, mas no capítulo 15, onde ele vê cumprido a profecia que havia sido dada a ele. Onde está essa profecia?
no capítulo número 10. No capítulo 10 de 2 Reis, versículos 30 e 31, nós encontramos o seguinte: e o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão, o filho de Nebate, levara Israel a cometer. Quem é Jeú, meus irmãos? Jeú é o bisavô de Zacarias. É o avô de Jeroboão. Ele é o antepassado. Jeú ocupou o trono depois que Acabe, o marido de Jezabel, lembra? Foi retirado, foi morto por Deus. E aí aquela dinastia encerrada, em Israel, surge a dinastia de Jeú. Agora preste atenção, meus irmãos. Jeú foi um homem que sabia de todo o mal que Acabe havia causado a Israel. A idolatria, a injustiça que o povo estava vivendo, a pobreza, a fome, tudo. Aí você pensa, então esse homem vai aprender a lição. Então esse homem vai fazer diferente. Mas o texto diz, no versículo 31, que ele continuou fazendo todos os males que Acabe havia feito, mas que Jeroboão lá atrás havia feito também. Então, Deus cumpre na vida dele apenas aquilo que havia prometido. Depois de Jeú, 4 outros reis, Jeroboão sendo o terceiro, Jeroboão II sendo o terceiro, e finalmente o rei Zacarias. O que acontece com Zacarias, irmãos? Agora sim, o último texto que nós lemos, versículo 15, capítulo 15, versículos 8 até o versículo 12. Lá diz, meus irmãos, que no 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e reinou apenas 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. A quarta coisa e última, meus irmãos, que o texto de hoje nos ensina é a seguinte: apesar de toda a sua misericórdia, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, os dias para o julgamento de Deus chegam sobre os que perpetuam a desobediência. Apesar de toda a sua misericórdia, os dias para o julgamento de Deus chegam sobre os que perpetuam a desobediência. O filho de Jeroboão, aquele que experimentou a longanimidade, aquele que experimentou o cumprimento da palavra do Senhor, aquele que experimentou a fidelidade de Deus. E Zacarias estava observando tudo isso, meus irmãos. Ele via, meus irmãos, Deus agindo, apesar da postura de seu pai. Mas ele perpetua a desobediência e Deus então chega ao final da sua longanimidade, ao final da sua tolerância, ao final da sua paciência. E em apenas 6 meses, um golpe se levanta em Israel. E Zacarias é morto e um novo rei toma o seu lugar. O texto termina no versículo 12 dizendo: assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Pastor, mas não estava profetizado? Não estava determinado que seria assim? Meus irmãos, se você já leu a palavra de Deus, você sabe que o nosso Deus é um Deus extremamente misericordioso. Que inclusive a palavra de Deus diz que se arrepende do mal. Ele havia, meus irmãos, decidido exterminar Israel no deserto. Moisés intercede pelo povo. O que diz a palavra de Deus? Arrependeu-se o Senhor de ter determinado destruir Israel. Perceba, amados, que o arrependimento de Deus não é similar ao nosso. Nós nos arrependemos do mal que nós fazemos. O arrependimento nesse texto em hebraico significa que Deus, sabendo obviamente de tudo que ia acontecer, determinou mudar aquilo que ele iria fazer por causa da intercessão de alguém,
ou da misericórdia, da aliança que ele lembra que tinha com o seu povo. Por isso, meus amados, mesmo que tudo esteja indo muito mal na vida de alguém, mesmo que a nossa vida esteja fora da vontade de Deus, ainda não é o fim do julgamento do Senhor. Meus queridos, você que está aqui essa noite, talvez você conhece muito pouco de Deus, não importa, muito pouco. Não entre no Deus social, no Deus da sociedade, no Deus cultural, aonde, como dizemos no começo dessa mensagem, ele é apenas amor. Sim, como diz o apóstolo João, nosso Deus é sim amor, mas nosso Deus também é justiça. Não espere, meus irmãos, não espere, meu amigo, que o Senhor dê um basta na sua história. Não espere que Ele lhe pare, pare antes. Perceba o agir de Deus ao seu redor. Perceba as bênçãos de Deus na sua vida. Essa noite, vire para Deus e diga: Senhor, eu tenho sido tão ingrato e o Senhor tem sido tão bondoso com a minha vida. O Senhor tem me dado tanto e ainda assim eu tenho virado as costas para o Senhor. Queridos, a palavra de Deus é coalhada, é cheia de exemplos assim. Deus livra o seu povo do Egito. Deus os tira de lá com mão forte, com sinais e maravilhas. Deus os sustenta durante 40 anos. A roupa deles não ficava velha. A sandália não se gastava. Todo dia tinha um maná. Mas quando o povo entra na terra prometida, eles têm que ser advertidos. Deuteronômio capítulo 8. Quando vocês entrarem na terra que eu lhes darei, não digam: a força do nosso braço e a nossa capacidade nos conquistou tudo isso. Antes digam: o Senhor é que nos deu capacidade de conquistar isso. Eles nem tinham conquistado ainda. E Moisés já lhes advertia. O coração de vocês vai se desviar de Deus. Será que nós somos tão diferentes assim, irmãos? Será que nós somos tão espiritualmente evoluídos assim, para olharmos de cima para baixo, para com o povo de Israel? Será que as bênçãos de Deus nos mimam tanto que acabamos esquecendo o abençoador? Será que nós somos como aquela criança que no aniversário ganha um presente e o papai e mamãe têm que dizer assim: o que você diz? O que você diz? A ele: obrigado, porque papai e mamãe disse. Mas muitas vezes não tem gratidão nenhuma ali. É só uma coisa que mamãe e papai disse que eu tenho que falar quando ganho um presente. Quantas vezes, irmãos, oramos, clamamos, choramos diante de Deus por algo. E a bênção, a resposta, toma o lugar depois no nosso coração do abençoador. É exatamente isso que aconteceu com Israel. Clamaram ao Senhor, Deus os livrou, os purificou, os deu uma nova terra. E quando você começa o livro de Juízes, que vai inclusive acabar com aquilo que nós estamos vendo ainda agora no livro de Reis depois, quando você começa no livro de Juízes, você vai encontrar um versículo que diz assim: tendo passado a geração de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Que a nossa geração, meus irmãos, não caia neste erro. E que a geração dos nossos filhos olhe para nós e eles possam dizer: eu quero servir ao Deus dos meus pais. Meu pai era um homem falho. Minha mãe era uma mulher falha. E teve um filho falho. Mas eu quero servir o Deus perfeito, amoroso e justo, que eles também serviram. Lição esta, que nem Zacarias, nem Jeroboão, nem nenhum dos reis de Israel aprendeu. Que nós possamos, irmãos, a olharmos a partir de semana que vem, a imensa graça de Deus, espelhada no livro de Oséias. Nós possamos olhar para a nossa vida e também responder com gratidão,
com obediência, com fidelidade a esse Deus tão maravilhoso. Feche seus olhos comigo. Vamos orar? Deus querido, quantas vezes, ó Pai, nós abusamos da Tua graça, do Teu amor. E, surpreendentemente, reclamamos da Tua justiça quando ela se manifesta na nossa vida. Muitas vezes, quando recebemos, ó Deus, a Tua disciplina, mesmo que não reclamemos, apenas nos resignamos. É assim mesmo. Recebi o bem de Deus, agora estou recebendo mal, mas não entendemos que muitas vezes aquilo é a mão do Senhor dizendo: filho, volta, te arrepende, vê aonde você caiu e retorna, tal qual o Senhor Jesus advertiu a igreja em Apocalipse. Retorna ao primeiro amor, retorna ao caminho que você andava antes, retorna. Meu Deus, ajuda-nos a não repetirmos a trajetória de Israel, que insistindo na desobediência, encontrou o fim da longanimidade, o fim da fidelidade de Deus, e se encontrou com o juízo, com a justiça de Deus. A mensagem de hoje, ó Deus, de maneira alguma é uma mensagem pesada. Se, e apenas se, eu me render aos teus pés e dizer: Senhor, é verdade. Eu merecia muito pior do que tenho recebido, porque eu tenho me desviado do caminho do Senhor. Meu coração tem ido atrás de ídolos que eu mesmo fabriquei. Ajude, meu Deus, ajuda-nos a sempre estarmos contando com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua longanimidade, com a Tua fidelidade, e que não seja apesar de nós, mas sejam respostas à obediência, à dedicação que temos para com o Senhor. Nós oramos em nome do nosso perfeito exemplo, em nome de Jesus. Amém e amém.